beleza? Essas coisas provavelmente vão atender inclusive parte lá do que o Siloto estava solicitando. A gente vai entender como funciona o modo Studio do OBS Studio, que muita gente que eu conheço que usa o OBS nunca usou esse recurso, ele é excelente. E também a gente vai aprender a configurar o OBS Studio para receber interações externas, como o caso dos superchats que o pessoal do código-fonte comentou. Animações, descrições, coisas desse tipo. Além da integração com a Twitch e com o YouTube. Eu vou tentar adicionar os timestamps aqui no primeiro comentário para você navegar para a parte que mais te interessar e poder rever alguma coisa que você ficou em dúvida. Mas se você puder, veja do início ao fim, assim você vai ter uma compreensão absoluta sobre o software. Prontos? Bora para o desktop então. Muito bem, pessoal, estamos aqui então no início da nossa jornada, começando pelo site do OBS Studio, obsproject.com. Você vai ver que ele é um software multiplataforma. Eu utilizo ele no Linux tanto para jogar quanto para fazer as lives aqui no YouTube, mas as dicas que eu vou passar elas são compatíveis com macOS e com Windows também sem problema nenhum. A única coisa que você vai ter que observar, obviamente, é qual versão você vai baixar, dependendo do sistema operacional que você estiver utilizando. Certo? Apesar que aqui tem algumas dicas que são interessantes, eu recomendo que você baixe, no caso do Linux, a versão em Flatpak. Esse aqui é o FlatHub, beleza? Aqui a gente tem o OBS Studio e é essa versão que eu recomendo que você instale aí no seu sistema. É essa versão que eu utilizo geralmente para fazer as minhas lives, mas curiosamente não é essa versão que eu estou utilizando agora para gravar a tela para vocês. Eu estou utilizando a versão em Snap. Isso porque para fazer as lives, o OBS Studio em Flatpak tem uma melhor integração com aquele recurso que a gente precisa para exibir os superchats na tela, as inscrições na tela, aquele tipo de coisa. Se a sua intenção for simplesmente fazer uma live stream normal, a versão em Snap deve dar conta do recado. A versão em Snap você encontra aqui na Snap Store do Ubuntu. Você pode instalar na verdade em qualquer distro, mas fica aqui a dica também, ó. Então aqui a gente vai puxar o OBS Studio, acho que eu estou acreditando dessa forma. Beleza, está aqui o OBS Studio, certo? É o mesmo software, na mesma versão inclusive, mas na versão Snap, o plugin Linux Browser, que é o que a gente precisa para exibir essas coisas na tela, ele não está disponível. Então fica a dica aí para usuários Linux, a versão Flatpak funciona melhor, esse tipo de coisa. Ou então a versão padrão aqui do site, caso você esteja usando o Ubuntu 18.04 LTS e não uma versão superior. No caso do Windows, prefira sempre versões de 64 bits, que é essa primeira versão em específico aqui, beleza? E no caso do macOS, você só tem uma opção, então é bom que ela funcione bem, né? Já que você só tem uma alternativa. Uma vez instalado, quando você abrir o OBS pela primeira vez, ele vai te mostrar essa janelinha. Você gostaria de executar o assistente de configuração? Então, se você rodar aqui o assistente de configuração, ele vai te pedir algumas coisas que você vai escolhendo, feito para leigos realmente, né, para fazer uma configuração básica para você otimizar o OBS. Então você quer gravar ou você quer transmitir. E aqui você vai selecionando as coisas. Eu vou cancelar porque não é isso que eu desejo fazer, eu vou mostrar a configuração manualmente para vocês, assim a gente pode personalizar muito o nosso OBS. Caso você queira ver de novo essa telinha e fazer as configurações, é só vir aqui em ferramentas e clicar aqui em assistente de configuração mais uma vez, certo? Vou até maximizar aqui, essa é uma tela Full HD 1920 por 1080, só para você ter uma noção de espaçamento, certo? O OBS tem uma interface muito maleável, como você pode ver aqui. Então você pode ajustar para adequar o tamanho que você gosta mais para visualizar as entradas do mixer, das fontes, das cenas que você tiver. Falando nisso, a gente pode dividir o OBS em algumas partes. A gente tem aqui a parte do visor, onde a gente vai conseguir ter o preview da nossa live ou da nossa gravação. A gente também tem aqui no lado esquerdo a parte de cena, certo? Ou cenas, na verdade. A gente pode adicionar mais cenas aqui com outros nomes. Eu vou explicar o conceito de cenas quando a gente falar sobre como montar o setup aqui para live stream, certo? A gente tem a parte de fontes, que é onde você vai adicionar elementos que podem ser exibidos na tela, como a sua webcam, como uma tela que você deseje capturar, uma imagem que você queira mostrar, uma mídia, um vídeo que você queira deixar passando, entre outras coisas. Na parte do meio aqui a gente tem um mixer, certo? Esse mixer aqui é um mixer padrão, então ele vai pegar um microfone que você esteja utilizando e o áudio do seu PC, o áudio do seu desktop. Se você clicar aqui nessa rosquinha, você vai ter propriedades e aqui você pode selecionar qual microfone você quer utilizar caso o padrão não esteja de acordo.
E você também pode vir aqui e mudar a sua saída de fone. Essa opção padrão serve para pegar a principal saída que você esteja utilizando. E claro, você pode regular o volume de entrada do microfone aqui e você pode regular o volume de saída de som do seu desktop aqui. Na próxima aula nós temos as transições de cena, um tipo de coisa que a maior parte das pessoas que não usam o modo estúdio deixa aqui à toa, né, porque ele não vai servir para nada, mas ele é muito interessante para você transicionar de uma cena para outra. No caso da Twitch é bem comum a gente fazer esse tipo de coisa, mudando do Just Chatting para o game, por exemplo, ou no caso do YouTube a gente faz isso também às vezes, mudando de uma tela onde mostra o apresentador, digamos, a webcam, como eu faço nos Friday Shows aqui toda sexta, e também mostrando o desktop, mostrando o navegador, alguma coisa do tipo. E depois a gente tem controles, onde você pode iniciar a transmissão, iniciar a gravação de tela, porque o OBS pode servir tanto para fazer live quanto para gravar o seu desktop, como eu estou fazendo agora, inclusive. E a gente também tem o modo estúdio, que faz isso. Exatamente. Então agora a parte de transição até faz sentido, né? Você tem duas telas aqui, eu vou te explicar como funciona. Se você for fazer live, eu recomendo fortemente que você deixe o modo estúdio ativado. Depois a gente tem configurações, que a gente vai explorar já. E também tem aqui o botãozinho de sair, que é o equivalente a fechar. Observe que aqui embaixo a gente tem o live e o rec, e também o uso de CPU e a quantidade de quadros por segundo. Aqui em live serve para você saber há quanto tempo você está fazendo live, em rec para saber há quanto tempo você está gravando a tela, e a utilização do seu CPU e também a quantos quadros por segundo o OBS está gravando. Quando eu cliquei no modo estúdio, a parte de transições aqui no centro apareceu, que é alguns tipos de transições diferentes, o quanto tempo elas devem durar, mas isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente tiver cenas aqui para aparecer, tudo bem? Uma coisa que as pessoas também não percebem é que o OBS Studio ele é bem maleável, então você pode posicionar as coisas onde você quiser. Se por acaso você quer configurar de uma forma diferente, para deixar algo exibido numa posição diferente, que para você é melhor ou algo assim, você pode ficar à vontade para redimensionar as coisas como você bem entender. Basta pegar no header aqui de qualquer uma dessas caixinhas e posicionar onde você achar mais interessante, em cima, embaixo. Enfim, tem todas essas opções aqui para você deixar o OBS o mais confortável possível na hora de você fazer a sua live. Como você pode ver, todas as janelas são dimensionáveis. Dando uma olhada aqui na parte superior, a gente tem o menu arquivo, o menu editar, o menu mostrar, o menu perfil, coleções de cena, ferramentas e ajuda. A maior parte dos menus tem coisas que você esperaria que tivesse em cada um dos menus. Você tem aqui a opção de transformar, por exemplo, no menu editar para redimensionar uma cena ou algo do tipo. Mas eu vou chamar a atenção para você para o menu perfil, porque isso permite que você use o mesmo tipo de configuração em dois sites diferentes. Eu uso, por exemplo, um perfil Twitch, um perfil YouTube, depois eu vou mostrar para vocês como fica as minhas configurações em relação a esse tipo de coisa, e aí eu posso simplesmente alternar de um para o outro conforme o momento que eu quero fazer live, em qual site eu quero fazer live ou algo do tipo, beleza? Agora a gente vai clicar aqui em configurações e vamos explorar juntos as opções que existem aqui, pelo menos as mais importantes. A primeira coisa é o idioma e o tema. O tema ele pode ser alterado, existem algumas opções diferentes aqui, inclusive algumas não tão bonitas, que você pode selecionar. Uma questão de gosto, eu costumo deixar o dark padrão, prefiro ele escuro, inclusive. E existe também a opção de você usar em outro idioma. Se você preferir trocar o idioma, é aqui que você faz. Muitas vezes é interessante você fazer certas marcações aqui, como por exemplo, aqui em saída você pode mostrar o diálogo de confirmação ao terminar transmissões. Uma vez eu terminei uma live sem querer porque eu bati com o mouse em cima do botão aqui que finalizava a live. Se eu tivesse uma confirmação assim, eu teria evitado esse tipo de coisa. Do mesmo jeito, eu posso mostrar esse diálogo quando eu for iniciar as transmissões para não começar uma live sem querer. Então eu posso marcar essas duas opções e eu vou ter esse tipo de coisa. Outra opção bem legal é que você pode gravar a tela enquanto estiver transmitindo. Isso vai exigir mais do seu computador, mas se a sua intenção não é, por exemplo, pegar um vídeo bruto da sua live e baixar para depois utilizar, você quer utilizar a própria gravação do desktop por questão de qualidade, já que você pode ter configurações diferentes para gravar e para transmitir, como a gente vai ver depois, essa é uma opção que você pode utilizar normalmente.
E caso você queira gravar também a sua transmissão, você pode continuar gravando quando a transmissão parar, ou seja, você encerra a live e o gravador vai continuar, ele só vai parar quando você decidir. A parte aqui de buffer a gente precisa entender a parte de replays mais pra frente, então eu não vou tocar nesse assunto, até porque acredito que pouca gente utilize para fazer live esse tipo de coisa. Os elementos de encaixe da cena. Quando você tiver elementos aqui na sua cena e você quiser posicionar eles espacialmente, você pode marcar essa opção aqui para que eles funcionem mais ou menos como funcionam no Photoshop, no GIMP, ou no editor de vídeo, onde as telas vão tentar se encostar umas nas outras para você posicionar de forma geométrica alinhada, sabe? Então, se você quer fazer algo mais manual, você pode desabilitar essa função e aí todas essas configurações serão manuais. Muitas vezes você quer colocar algo muito próximo da borda da tela e não vai conseguir porque o OBS puxa ela para o lado, então é só desmarcar aqui e aí está resolvido o problema. Você pode também aqui usar projetores, mostrar o OBS na bandeja do sistema, né, que é o ícone indicador. Eu acho útil para você ter uma noção de se está gravando, se não está gravando e tal. Você pode também exibir ou esconder a prévia. Você pode trabalhar aqui com o modo estúdio ativando a disposição horizontal ao invés dessa vertical que a gente tem agora aqui, né, por exemplo. E mais uma vez a visualização múltipla aqui você vai ver as duas cenas ao mesmo tempo. Uma vez que você tenha configurado qualquer coisa, clique em aplicar. Dessa forma as configurações ficam salvas, beleza? A próxima é transmissão. Em transmissão é onde você configura para qual serviço você quer fazer a sua stream. Por padrão aqui vem configurado o Twitch, porque é o serviço mais popular para lives. Em segundo a gente tem o YouTube, o YouTube Gaming, mas também tem aqui Mixer, tem Facebook, tem o Restreamio, aqui que é um serviço de restream bem interessante, Twitter e mostrar todos, tem muitos serviços de streaming hoje em dia, beleza? Vamos dizer que você queira utilizar aqui no caso a Twitch. O servidor ele pode ser selecionado manualmente. Aqui tem uma grande lista de servidores. Geralmente as pessoas colocam alguma coisa que esteja perto da região deles, como por exemplo esse aqui de São Paulo. Você pode deixar automático também, porque aí ele vai selecionar o servidor que estiver mais perto. Aqui em chave de transmissão é uma chave específica que existe para você poder fazer live com o seu canal. No caso da Twitch, por exemplo, a gente vai aqui em configurações, painel de controle do criador, vem aqui em canal, e aqui você tem a chave de transmissão, que é segredo. Você vai copiar ela aqui, nem precisa exibir ela. Já coloco dessa forma justamente, provavelmente, para a gente fazer esses tutoriais e tal, e não mostrar sem querer. E aqui você vai colar essa chave. E a partir desse momento, aplicar um OK. Se eu clicasse aqui em iniciar a transmissão, eu estaria fazendo uma live lá para a minha conta na Twitch. Beleza? Do mesmo jeito aqui é com o YouTube. Se você mudar aqui o YouTube, a gente vai apagar. Aqui no servidor primário ou servidor de backup, você não precisa configurar necessariamente. Geralmente o primeiro por si só já funciona. Aqui no canal do YouTube, para você conseguir essa chave de transmissão, eu não posso criar um evento aqui, porque senão eu vou acabar criando um evento no canal e o pessoal vai achar que tem live ou alguma coisa do tipo. Mas é importante que você marque aqui a opção personalizar para mostrar mais opções de codificação. Na próxima tela, depois de criar um evento, o YouTube vai te mostrar uma chave que pode ser uma chave única ou uma reutilizável. Geralmente eu utilizo essa que é reutilizável. Aí você simplesmente vai colar essa chave, a do YouTube é um pouco menor do que a da Twitch, e aí é só aplicar novamente. Aqui em saída a gente tem dois modos. A gente tem o modo simples e o modo avançado, beleza? Eu costumo utilizar o modo simples das minhas configurações porque tudo que eu preciso realmente configurar, tudo que eu quero configurar está aqui. E a gente tem dividido aqui em transmissão e gravação. Mas pelo bem da aula a gente vai para o modo avançado, porque se você souber o modo avançado, o modo simples, bom, vai ser simples, né? O modo avançado possui as abas transmissão, gravação, áudio e buffer do replay, certo? Aqui em transmissão a gente vai configurar tudo referente à nossa transmissão, ou seja, à nossa live. Quantas faixas de áudio você deseja? Eu diria que não existe necessidade de você ter mais de uma faixa de áudio, a não ser que você esteja fazendo live com alguma coisa que requer surround, talvez, alguma coisa assim, como por exemplo lives musicais, tocando algum instrumento, ou uma banda, ou alguma coisa assim, onde esse tipo de configuração fará mais diferença. Daqui para frente você vai ver que existem muitas coisas que vão te levar para o lado de excelência de uma live stream,
mas que na prática não fazem muita diferença para quem está assistindo e consome muito do seu hardware. Quanto mais coisas você utilizar, mais pesado vai ser para você fazer uma stream. Sim, tem como um PC para fazer stream, outro para jogar, por exemplo, um PC para fazer stream e outro para, sei lá, fazer o live coding, quando você está aí mostrando códigos na tela do computador, ou seja o que for que você esteja fazendo. Mas vamos considerar que você só tem uma máquina no momento, porque isso seria um bem mais avançado. Por isso, deixa aqui faixa de áudio 1, beleza? O próximo passo é o encoder. Dentro de encoder, aqui no Linux, a gente tem 3 opções. No caso do Windows, provavelmente você tem opções semelhantes, incluindo o X264 e o NVIDIA NVENC H264. Dentre essas opções, qual eu recomendo para você? Bom, se você não tem alternativa nenhuma, provavelmente vai aparecer X264. X264 é o encoder via software e você provavelmente não vai deliberadamente querer essa opção. Para gravar a tela ele deve funcionar numa boa, mas para fazer uma live ele vai fritar o seu PC em termos de desempenho, porque ele vai sobrecarregar o seu processador muito provavelmente. Se você tem uma placa NVIDIA, recomendo fortemente que você use o NVENC, o encoder da NVIDIA, para esse mesmo H264 aqui, que é o nosso codec, só que via GPU. Desse jeito aqui eu consigo ter muito mais desempenho. Quem faz live de game consegue perceber isso facilmente. Se você for usar esse H264 aqui, eu vou perder provavelmente metade dos meus FPS, ou muito próximo disso. Usando o NVENC, que fica muito próximo do desempenho real, quase nem dá para perceber. Eu não tenho certeza se o FFmpeg VA API está disponível no Windows. Eu sei que no Mac ele não está, pelo que me consta. Caso você tenha placa Intel ou placa da AMD, essa pode ser uma opção alternativa ao NVENC, quando você tem placa NVIDIA, no caso. Então, sempre vai selecionar uma que tem aceleração por hardware, por GPU nesse caso. E aqui você pode também deixar ou não marcada a opção por configurações do serviço de codificador de transmissão, ou seja, ele vai forçar essa utilização no próprio servidor que vai receber o streaming, no caso aqui da Twitch, beleza? A gente tem outra opção aqui que é redimensionar a saída. Dá para fazer isso aqui em outro lugar, eu vou mostrar para vocês depois, que é aqui na parte de vídeo, então deixamos isso de lado por hora. Aqui no controle de taxa de bits, você tem algoritmos diferentes para esse controle de taxa. Eu geralmente deixo o CBR, porém a gente deve sim alterar aqui a quantidade de bits que serão enviados. Como você deve ter reparado, estamos falando de kilobits por segundo. E existe toda uma tabela que indica quanto de bits você deve enviar para conseguir determinada qualidade. Certos serviços, inclusive, não suportam uma taxa de bits acima de um determinado valor, então vale a pena dar uma olhada. Eu diria que se você conseguir transmitir aqui a 3.500 kilobits por segundo, já é uma boa. 3.500 mais ou menos quer dizer que você precisa de uns 3,5 megabits por segundo de upload aí na sua internet. E eu costumo transmitir as minhas lives na Twitch a 6.000, que se eu não me engano, inclusive, é o máximo que o serviço lá permite. Isso aqui permite que eu consiga transmitir em 60 FPS, por exemplo, quando é o caso de gameplays, é algo interessante de se ter, 60 FPS, 1080p se eu quiser, tranquilamente. Você também pode escolher qual GPU vai fazer esse encode. Se você tiver mais de uma GPU, você pode apontar qual delas vai trabalhar aqui. E você tem as predefinições e os profiles. Qual é o tipo de recurso que você quer priorizar? Você quer qualidade de vídeo máxima? Você quer desempenho com baixa latência? Qualidade com baixa latência? Enfim, você pode escolher aqui qual você preferir. Eu geralmente coloco ou qualidade ou alto desempenho. Alto desempenho significa que a gente vai ter um bom desempenho na live, vai ter um visual legal, porque a gente está enviando, no caso aqui, a 6.000 e tal, mas isso não vai influenciar, por exemplo, na qualidade do meu jogo. E aqui no profile a gente tem o main, o baseline e o high, que é basicamente o tipo de qualidade que você vai querer entregar mais uma vez. Eu recomendo deixar sempre no high. Aqui em gravação a gente tem um tipo de gravação, você pode personalizar a saída do FFmpeg, aqui no caso do Linux, a gente deixa sempre o padrão. Em gravação, no caso, você vai dizer onde que você quer que o arquivo seja gravado. Eu sei que a gente está falando de live, mas já que estamos aqui, não custa nada comentar. E aqui em formato de gravação, a gente tem algumas opções. A maior parte das pessoas que eu conheço usa MP4, mas eu recomendo fortemente que você use MKV.
Por quê? Porque caso exista algum problema na sua gravação, o MKV é um formato que permite que você abra os arquivos mesmo assim, mesmo eles estando corrompidos. Então, caso dê algum problema com a sua gravação, você vai conseguir abrir depois. E aqui fica a seu cargo, de novo, selecionar quantas faixas de áudio você deseja. No encoder, ele vai utilizar o mesmo que da transmissão, nesse caso o NVENC, mas você pode especificar outro aqui, se você quiser, ou selecionar ele manualmente, e aí vai agregar as opções. Tenha em mente que isso é interessante de você fazer, porque quando você não está enviando nada para a internet, é interessante aqui na gravação você possa colocar a taxa de bits mais alta para você ter uma super qualidade. Eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, a 15.000, beleza? 15.000 não é o valor que você quer utilizar para fazer o upload. Então você vai ter que fazer o upload de 15 MB e muito provavelmente o serviço de streaming nem suporta esse tipo de coisa. Então você pode colocar 15.000 na gravação e deixar até uns 6.000 no máximo, eu diria, aqui em transmissão, e você vai estar pronto para seguir. Aqui nas configurações de áudio você vai configurar de acordo com a quantidade de faixas que você selecionou. Como eu só tenho uma faixa, as alterações serão aplicadas somente aqui na faixa 1, se eu quiser. Eu posso colocar um nome para essa faixa, no meu microfone, por exemplo. E aqui eu posso alterar a quantidade de bits também. Você que trabalhou com áudio já deve ter reparado que existem alguns números bem conhecidos aqui, 96, 128, 192, 320, 256, etc. Bom, o padrão é 160, você pode migrar aqui para o valor máximo, isso aqui vai forçar um pouco mais o seu computador na hora de fazer o upload e o encode também. Mas eu suponho que 160 está ótimo, a maior parte das pessoas não vai sentir muita diferença, mas se você estiver tendo algum problema aí com o seu microfone, estiver achando ele ruinzinho, alguma coisa assim, vale a pena dar uma alterada aqui na taxa de bits, porque pode ser que o seu microfone tenha muita qualidade e o OBS esteja jogando ela fora, beleza? Tenha ciência de que isso vai afetar o desempenho da sua máquina, mas vale a pena fazer um teste. O Siloto mesmo comentou no vídeo dele a respeito disso, né? Pode ser que isso aqui ajude. E por último, a gente tem o buffer do replay. Se você pretende passar replay das suas jogadas ou de alguma coisa que aconteceu, é interessante que você habilite isso para você entender quanto de memória, repara aqui que ele vai utilizar, quanto de armazenamento, na verdade, ele vai ter para armazenar na frente o seu vídeo e manter esse tipo de coisa armazenada por tantos segundos para que você possa ativar esse replay. É um recurso que é interessante, mas eu mesmo nunca usei. De toda forma, está aqui para você. Desse jeito a gente está pronto para fazer live. Aqui na parte de áudio a gente tem a taxa de amostragem que tem duas opções no meu caso, 44.1 e 48. Eu já testei as duas e me arrisco a dizer que provavelmente você não vai sentir diferença nenhuma ouvindo esse tipo de coisa. Agora sim, a gente tem canais, você pode transmitir em estéreo, recomendo, pode ser que o seu áudio esteja em mono e desse jeito o som vai ficar meio esquisito. Se você quiser transmitir em 7.1 canais, alguma coisa desse tipo, você pode ver que existe uma mensagem aqui que te avisa que certos serviços nem suportam esse tipo de coisa. Eles vão transformar em estéreo de toda forma. Então eu recomendo que você não gaste tempo com isso no momento, a não ser que você tenha real certeza de que aplicando essa configuração, as pessoas que vão estar te assistindo vão poder ter um resultado melhor. Vão conseguir talvez ouvir detalhes interessantes e um serviço que tenha esse suporte. Nessa parte de dispositivos, na caixa de áudio, a gente pode configurar cada um dos dispositivos que fazem parte aqui das nossas cenas. Nesse caso eu recomendo deixar tudo padrão, porque a gente pode configurar muito mais facilmente e diretamente lá nas fontes depois. Aqui em métodos e avançado a gente tem um monitoramento do áudio que a gente vai utilizar, qual é o dispositivo que a gente quer monitorar, e a gente pode modificar aqui qual é o tipo de configuração que vai limitar os picos mais altos de áudio. Se o seu microfone estiver estourando, você pode dar uma mexida aqui, ou então, na verdade, muito provavelmente, baixar o volume do seu microfone. Migrando para a parte de vídeo, uma parte bem interessante é, a gente tem aqui a resolução de base da tela, pode ser que você tenha mais de uma tela, então é importante que você coloque uma que você vai utilizar. Nesse caso, eu estou utilizando exatamente essa 1920 por 1080. Esse aqui seria do meu outro monitor, que é ultra-wide, você pode ver que ele é maior. Eu não recomendo você fazer live em ultra-wide, eu recomendo que você use sempre a proporção 16:9, porque é o que a maior parte das pessoas tem, certo? Em resolução de escala, aí você pode reduzir um pouco mantendo a proporção também. Nesse caso aqui a gente está em HD. No que configurar dessa forma influencia? A tela vai ser capturada em 1080p
e vai ser exibida, no caso lá no Twitch ou no YouTube, em 720, ou seja, o pessoal que estiver assistindo vai poder colocar a qualidade da live em 720p no máximo. Isso permite, muitas vezes, dependendo do serviço, que você tenha uma qualidade intermediária que todas as pessoas vão conseguir assistir. De nada adianta você transmitir em 4K se as pessoas não vão conseguir dar play. O YouTube consegue processar os dados de uma forma melhor que a Twitch nesse aspecto, se a gente for ver, porque eu posso enviar em qualquer resolução, ele me fornece todas as resoluções menores também. Na Twitch, para você conseguir isso, você tem que ser parceiro da Twitch, e senão você não vai conseguir ter essa opção de trocar a qualidade tão facilmente, você não tem acesso aos encoders. Se a sua intenção é transmitir para lá, por exemplo, eu recomendo que você comece colocando um valor um pouco mais baixo, que é mais garantido que as pessoas possam assistir. Também existem alguns filtros aqui que vão mudar a nitidez da imagem ou a própria qualidade da imagem. Eu já vi alguns comparativos lado a lado de bilinear, bicúbico e luxus, só que eu não consigo ver muita diferença, sinceramente. Realmente não consigo ver muita diferença no gameplay. Se alguém conseguir ver a diferença, se você testar e achar que é melhor colocar um e outro, segue seu coração, hein, meu amigo. E aqui em valor de FPS a gente tem o íntegro, o fracional e o comum. Minha recomendação é que você deixe no comum e aí você selecione quantos FPS você quer transmitir. 30 ou 60, ou então 24, né, se você for transmitir aquela, sei lá, um estilo cinematográfico, de seriado, de TV, alguma coisa desse tipo. Geralmente se usa ou 30 ou 60, beleza? 60 se você quiser dar uma noção de maior fluidez, o que vai fazer maior diferença, especialmente em jogos. Então, nesse caso, se eu for transmitir um gameplay, eu vou colocar 60. Dessa forma, eu vou gravar na tela em Full HD, vou transmitir em 720 para o público, vou transmitir aqui em bicúbico, beleza? E com 60 FPS. No próximo menu, a gente tem teclas de atalho que podem ser amplamente configuradas. Nessa sessão, eu não vou falar um por um aqui, mas você pode ter uma noção clara de que se trata de iniciar e interromper a transmissão. Então, você pode criar uma tecla de atalho, basta digitar, sei lá, Ctrl+P, por exemplo, agora Ctrl+P inicia a minha transmissão. E Ctrl+P também pode encerrar a minha transmissão. Então fica aqui algumas teclas de atalho que você pode utilizar e configurar para todos. Esse tipo de tecla de atalho pode ser jogado no software de macro, por exemplo, para você usar um teclado e controlar toda a sua live no teclado, ou pelo Stream Deck lá do Gato, por exemplo. Você pode configurar tudo aqui direitinho. E se você quiser resetar alguma coisa, é só clicar aqui nesse botãozinho de voltar, ou excluir, ou adicionar um novo comando, alguma coisa do tipo. Se quiser excluir, é só clicar na lixeirinha ou no menos, beleza? Aqui na parte de avançado tem algumas coisas que eu diria que só testando para você realmente saber qual que te agrada mais. Tem formatos de cor diferentes que você pode adicionar. Eu recomendo que você marque, faça uma gravação de algo que você goste, faça a gravação de um vídeo no YouTube, por exemplo, e aí troque, grave e veja qual fica mais bacana para você. Faixa de cores limitado completo e o espaço de cor aqui você também tem duas opções. No meu caso, pode ser que você tenha mais do que duas opções. Em gravação a gente tem o formato do arquivo, ele vai gravar com o nome, mês, dia, hora, minuto, segundo e tal, que é uma forma de identificar o arquivo de vídeo. Você pode marcar para substituir, caso o arquivo já exista, e converter todos automaticamente para MP4. Por exemplo, você pode gravar em MKV, né, e pedir para que seja convertido para MP4 assim que finalizar. Também tem a parte aqui do buffer de replay, e você também pode habilitar propositalmente o atraso de transmissão. Se você quiser acrescentar um delay por algum motivo, você pode fazer isso por aqui. Existem formas de fazer isso, geralmente também nos próprios serviços de streaming, você pode configurar manualmente aqui. Reconectar automaticamente, eu recomendo. Caso você perca a conexão com o seu servidor, a sua internet deu uma oscilada, se isso não estiver habilitado, você vai ter que vir aqui e clicar novamente, iniciar a transmissão, ou usar a tecla de atalho lá que você queria utilizar, que você marcou lá antes. Mas se você tiver isso habilitado, o próprio OBS vai tentar fazer essa conexão novamente. Quanto tempo ele vai esperar para tentar se reconectar e quantas vezes ele vai tentar fazer isso antes de desistir. E também em rede você pode transmitir pelo IP. Nesse caso aqui, isso aqui vai ser utilizado geralmente para você fazer uso do plugin NTI para transmitir para outro PC, para ele fazer o streaming, ou seja, quando você usa um setup com duas máquinas para fazer o streaming, você pode escolher qual a placa de rede, qual o IP que você vai utilizar, no caso aqui é o IP interno, né?
E também teclas de atalho, você pode desativar as teclas de atalho quando a janela principal estiver em foco. Desse jeito você não vai acabar digitando algo sem querer, ativando algum recurso do OBS que você não queria. Feito todas as configurações, a gente clica em aplicar e OK. Muito bem, chegou a hora agora de você fazer a configuração da sua live. Então a gente vai ter que entender como funcionam as cenas e as fontes. Imagine cena como se fosse uma pasta e fontes, os elementos dentro dessa pasta. Clicando com o botão direito, eu posso adicionar uma cena, eu posso duplicar essa cena, posso copiar os filtros que existem nessa cena, remover, renomear, mudar a ordem, movendo para cima, para baixo, para o topo, para a base. Eu posso fazer um projetor dessa cena, eu posso adicionar filtros e substituir alguma transição que exista, além de marcar a opção ou desmarcar, mostrar em visualização múltipla, que é nas duas telas aqui no caso. O que eu quero fazer é renomear para você entender o que significa. Por exemplo, essa aqui vai ser a cena intro, certo? Eu vou adicionar uma nova cena, eu posso adicionar clicando com o botão direito ou clicando aqui embaixo. Nova cena vai ser bate-papo, beleza? E a próxima cena vai ser encerramento. Posso criar mais uma ainda aqui, que pode ser gameplay, certo? Eu posso trabalhar de forma diferente com cada uma delas. Qual é a ideia? Dentro de intro, eu vou colocar alguma informação que eu queira colocar na minha intro. Por exemplo, uma imagem que eu quero mostrar. E para colocar uma imagem que eu quero mostrar quando eu estiver usando a minha cena de intro, eu vou vir aqui em adicionar, beleza? Eu vou ter essas opções. Ou então eu venho aqui nesse botão e eu tenho essas mesmas opções. Nesse caso, eu quero colocar uma imagem. Então eu vou colocar aqui uma imagem. Nessa parte da imagem, eu posso marcar já tornar a fonte visível assim que eu clicar, ou seja, dei um OK, ela já está aparecendo. Se existe uma outra fonte que eu quero duplicar, ou que eu quero puxar as mesmas informações dela, ela já vai ser listada aqui embaixo, eu posso selecionar. Mas no caso, eu preciso criar uma nova, e essa aqui é uma imagem que eu posso especificar, por exemplo, imagem de abertura. Vou dar um OK. E aqui nessa próxima tela, eu seleciono onde essa imagem está. Localizar, aí eu sei que eu tenho uma pasta aqui dentro do meu Dropbox que se chama Twitch. Eu sei que eu tenho essa imagem aqui que diz começa em instantes, que eu quero utilizar como uma imagem de abertura. Então eu vou dar um OK, beleza? Agora você vai entender como funciona o modo estúdio. Do lado de cá a gente tem programa, do lado de cá a gente tem prévia. Eu posso mudar as cenas por aqui, eu não tenho outros elementos por enquanto, mas eu posso mudar as cenas por aqui. Para que alguma pessoa que esteja assistindo a live veja o que eu quiser, eu simplesmente faço a transição para o outro lado. Beleza? Então, dessa forma, isso aqui é o que as pessoas estão assistindo no momento. Eu posso começar a live exatamente dessa forma. Beleza? E aí depois eu vou colocar o bate-papo. No bate-papo vai ter quem? Vai ter o Jonathan aqui aparecendo. Então, no meu caso, eu vou adicionar aqui um vídeo de captura, um dispositivo de captura de vídeo, que é o V4L2, é o Video for Linux 2, que é a minha webcam. Aí você pode ver que ela está meio engasgada, beleza? Não é o ideal. Nesse caso aqui a gente vai fazer algumas configurações para evitar exatamente esse travamento. Aqui a gente seleciona a webcam, aqui a gente seleciona qual é a entrada da webcam. Você pode ver que eu só tenho uma, então não tem muita opção. Nesse caso aqui eu recomendo que a gente coloque o Y12 emulado, ele vai ficar um pouco mais fluido, já está vendo? Beleza? A resolução, enfim, você seleciona quanto você quiser, pode ser Full HD, por exemplo. E aqui, no intervalo de cor, o parcial e o completo, ele tem uma certa diferença, mas aí você escolhe qual você acha mais interessante. Eu posso ligar uma luz na minha frente aqui, vai ficar um pouco mais claro para vocês, né? Beleza? E aqui na taxa de quadros eu vou colocar 30 FPS, ok? Beleza, agora aqui a gente tem uma facecam também, porém o pessoal que está vendo a live não está vendo isso aqui, ele está vendo a telinha aqui de começa em instantes. Agora que eu passei para cá, eu estou ao vivo para você, beleza? E dessa forma você vai conseguir ver melhor as coisas que eu estou fazendo, ok? Então vou passar a gente para cá de volta. E agora eu tenho aqui ó, um dispositivo de captura de vídeo V4L2, no Windows provavelmente tem outro nome, mas é a sua webcam. Eu recomendo que você renomeie todas as coisas que você puder para ficar mais óbvio do que se trata. Então essa aqui é a minha webcam. Eu também posso colocar cores. Botão direito, vem aqui em definir cor e coloca uma cor que identifique mais facilmente o seu objeto dentro da cena.
Então agora aqui ficou azulzinho também. Agora, para conversar, eu posso querer ter microfones diferentes, por exemplo. Então, esses aqui são as configurações padrões. Eu posso ocultar eles aqui, ó, só tiro. E aí eu vou vir aqui e vou adicionar um dispositivo de entrada de áudio, que vai ser o meu microfone. Ok. E aqui eu vou selecionar qual microfone que eu quero, porque eu tenho vários aqui, tem o próprio microfone da câmera, etc. Eu quero exatamente esse microfone, que é esse microfone que aparece na minha frente. Então eu vou dar um OK. E aqui eu posso reordenar eles também. Você está vendo que tem um cadeadinho, que permite aqui que eu bloqueie a movimentação deles na tela. No caso aqui não tem nenhum elemento visual, mas seria para isso. E também você pode ocultar e exibir qualquer um deles. No caso aqui do microfone, a gente vai precisar colocar ele exatamente dessa forma. E aqui a gente vai exibir ele novamente. Eu posso configurar propriamente ele aqui para ser exatamente o mesmo. E aí eu vou ter o meu microfone aqui. Uma dica importante para a gente utilizar. Repara que conforme eu falo perto do microfone, repara o mixer ali embaixo nessa parte. Existe aqui uma parte verde, uma parte amarela, uma parte vermelha. Você não quer invadir a parte vermelha do jeito que está agora, porque o seu som vai ficar estourado. Não está estourado agora porque eu estou gravando áudio com o meu microfone de lapela aqui. Não estou gravando com esse microfone específico. Então eu recomendo que você faça o seguinte: regule aí o áudio do seu PC mesmo, da entrada do seu PC, para metade mais ou menos, 50%, 60%, e veja quanto fica aqui. Se aqui ficar muito estourado do jeito que está agora, a gente reduz até que, mesmo nos seus momentos de mais exaltação, digamos assim, ele não bata no vermelho. Tipo, caramba, que coisa incrível, magnífica. Repara que ele foi bem alto aqui, mas não foi lá no vermelho. Isso significa que as pessoas não vão ter o áudio estourado, é uma coisa que provavelmente você quer também. Aqui em webcam, por exemplo, a gente tem outras opções. Qualquer coisa que você queira mudar, vem aqui em propriedades e altera, beleza? Mas você pode clicar com o botão direito e vir em filtros. Aqui a gente tem muitas coisas para filtro, tanto de áudio quanto de vídeo. Então, muitas vezes, se você está sofrendo com ruído ou algo assim, pode ser que isso acabe te ajudando a solucionar esse problema. Dentre esses filtros, um que eu recomendo que você faça aqui em filtros de efeito, vem aqui em adiciona. Você pode aplicar um LUT. Quem é da edição de vídeo aí já deve entender do que se trata. Não vou explicar muito isso porque é um outro departamento, mas você pode aplicar um daqueles presets de configuração de cores, né? Você também tem um atraso de renderização. Você quer fazer o chroma key, colocar um fundo verde, um fundo azul atrás de você, tem o chroma aqui. E aí você pode selecionar qual é o fundo e tal, configurar. Por exemplo, eu quero tirar o azul, repara aqui como fica, né? Como eu tenho bastante azul aqui, isso funcionaria dessa forma. Eu posso ocultar qualquer um deles também. Na verdade, influenciou um pouquinho, né? Lá atrás, dá pra ver no snap ali e tal, perder um pouco. Eu vou excluir aqui, mas se você tem um chroma, é aqui que você configura ele. Bom, a gente também tem aqui correção de cor, isso aqui eu acho interessante que você faça, beleza? Dá uma configurada aqui no gama, você pode regular a intensidade do brilho, do contraste, beleza? Dá uma aumentada na saturação para não parecer tão morto, esse tipo de coisa pode ser legal. E se você tiver com problemas de repente a imagem está meio esverdeada ou algo assim, você pode dar uma configuradinha na matiz e contornar esse tipo de situação. Agora parece mais saudável, não parece? Você também pode regular a opacidade, deixar a sua câmera transparente, entre outras coisas, beleza? Então, ok. E aqui a gente tem uma configuração básica de cores para a sua câmera. Uma dica bem importante, muitas vezes as pessoas pedem assim, beleza, eu estou aqui utilizando, por exemplo, uma C920, que é a minha webcam, e existem câmeras hoje em dia, webcams melhores no mercado. Você pode inclusive usar uma própria DSLR com um CanLink da Elgato, por exemplo, para fazer a ligação com o seu PC. É uma alternativa também, você vai ter uma câmera de maior qualidade. Mas antes mesmo de você investir em uma câmera nova, tenha certeza que você está bem iluminado, porque nenhuma câmera fica boa se você estiver no escuro, né? Se você tiver pouca iluminação. E muitas vezes você vai gastar muito menos comprando iluminação do que comprando uma câmera nova e o resultado vai ser melhor. Então, vale a pena essa observação. Muito bem, aqui em encerramento eu poderia adicionar uma outra cena que eu quisesse aí tal para colocar no final da live. E aqui em gameplay, digamos que eu quero usar minha própria facecam, minha própria webcam. Então eu vou vir aqui adicionar novamente o dispositivo. Só que dessa vez, repara, já existe um desses dispositivos adicionados.
Eu posso adicionar outro se eu quiser, sem problema, mas eu quero usar o mesmo, então ok. Só que nessa cena aqui eu quero que o tamanho da minha webcam seja menor, então eu vou diminuir aqui. E agora eu quero capturar a minha tela, ou capturar um programa, ou alguma coisa do tipo. Então eu venho aqui no mais, venho aqui em captura de tela, se eu quero capturar toda uma tela, vou colocar aqui desktop, ou tela do PC, dou OK, e aqui você pode ver que ele está capturando o meu desktop. No caso que ele está capturando a minha tela da esquerda, eu vou deixar ele exatamente assim, tá? Ele vai ficar cortado, mas não tem problema, porque o monitor é ultrawide, só para fins de demonstração. E a gente tem o capturar o cursor, se você quer que o mouse seja exibido ou não. E aqui em configurações avançadas, você também pode, no caso do Linux, selecionar o servidor gráfico que você quiser. E repara que a minha facecam aqui ficou escondida, porque é exatamente como no GIMP ou do Photoshop, são camadas, então eu preciso colocar ela para cima aqui para ela aparecer. Então olha aí, estou eu de volta aqui, e agora eu poderia fazer a minha transmissão, a minha gravação desse jeito, e o que o público iria ver seria exatamente isso aqui, quando eu passasse a cena para cá, certo? Bem interessante e bem bacana de se utilizar. Para a galera que quer tirar um pouco mais de microfone, eu recomendo que você compre um microfone que seja com áudio digital. Por mais que P2 e coisas do tipo ainda existem e funcione, inclusive esse meu microfone é um P2, pode ser interessante que a conexão dele com o PC seja via USB. No meu caso, eu comprei uma daquelas plaquinhas de som de R$20 e dá muita diferença em termos de chiado e resultado. Uma daquelas plaquinhas que prometem 5.1, 7.1 canais, francamente elas não têm tanta qualidade assim, mas pelo preço, né, 15, R$20, eu acho até que vale a pena. Você conecta o seu P2 em uma delas, conecta elas em um USB e aí você vai ter acesso a esse tipo de recurso. Outras coisas que podem influenciar, por exemplo, você está vendo esse negócio ao redor aqui, por mais que pareça um enfeite, na verdade ele tem uma função. Isso aqui se chama pop filter. Quando você fala nele, é suprimido no seu falar os seus P's e os B's, geralmente, que são coisas que podem estourar no microfone, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é interessante que você tenha isso também. Mas aqui no DS a gente pode fazer o seguinte configuração: microfone, filtros, e aqui a gente adiciona filtros que você pode configurar ruído, compressão, ganho, são coisas de edição de áudio basicamente. Eu costumo utilizar o filtro de ruído sem fazer muitas alterações, na verdade. Eu fiz alguns testes, dei uma regulada para lá e para cá e vi qual que eu gostava mais. Então eu costumo utilizar esse tipo de coisa também. Beleza? Se você tiver dúvidas, você configurou tudo aqui, bagunçou as coisas, é só clicar em padrões aqui que ele volta para o padrão normal. Esse aqui é uma das opções, o filtro de ruído, e existe também aqui o redução de ruídos. Para mim o filtro de ruído ficou melhor do que o redução de ruídos, beleza? Mas cabe a você fazer um pequeno teste aí para ver se você consegue melhorar a qualidade. Eu já posso te adiantar também que se você está pensando em fazer os primeiros investimentos para montar o seu setup para stream, vale muito mais a pena você investir em um microfone primeiro do que numa câmera muito boa. Tudo bem, isso é legal que você tenha na frente, mas por que o microfone primeiro? Porque as pessoas até topam ver lives onde o som do seu microfone, a sua voz, soa corretamente, não tem muito ruído, é agradável de ouvir de alguma forma. Elas até assistem uma live que não tem câmera, que não tem a facecam, mas dificilmente alguém vai conseguir assistir uma live, mesmo que você tenha uma super imagem em 4K aí da sua câmera, do seu rostinho bonito, e o seu áudio for todo chiado. Ninguém aguenta ficar ouvindo chiado. Então, foca no microfone primeiro, depois a câmera, beleza? Agora eu vou importar para vocês aqui as minhas configurações normais, as que eu uso para fazer live na Twitch e no YouTube também. Muito bem, pessoal, vocês podem ver aqui que eu tenho 3 cenas basicamente, tá certo? Tenho 3 cenas, gameplay, abertura e just chatting, ok? E você pode ver que a imagem da minha facecam é um pouco mais clara do que o normal, se você for ver. Lembra que antes eu tinha configurado, tinha ficado até um pouco mais nítido? Isso acontece por um motivo. Geralmente quando eu gravo eu costumo escurecer o fundo e colocar luzes, então ele é um quarto mais escuro, é um local mais escuro. E quando eu faço esse tipo de coisa aqui, eu preciso dar uma compensada na iluminação. Se você assistir as minhas lives na Twitch, por exemplo, você vai ter uma noção clara desse tipo de coisa. Não quer dizer que não dá para melhorar. Muitas vezes, se eu fizesse live em um ambiente completamente claro, a definição, a nitidez, o meu rosto, esse tipo de coisa seria melhor, mas francamente não é esse tipo de coisa que eu gostaria de causar no momento. Então, liberdade do artista nesse caso, beleza? Do artista. Mas enfim. A gente tem aqui a abertura da live, com o começa em instantes,
beleza? E o fone de ouvido com o som, você está vendo que aqui sai som, porque eu costumo deixar uma música no início. Se eu não tiver a saída de som aqui, eu não vou conseguir transmitir, sei lá, uma música do Spotify que eu queira passar na live. Ela vai estar dessa forma. Repare que tem uma transição aqui diferente, vou explicar para vocês isso também, beleza? E aqui a gente tem então o Just Sharing, aqui do lado aparece o chat das pessoas, aqui em cima tem notificações de subs, de doações, etc. E aqui embaixo tem as redes sociais, certo? Essa aqui foi uma imagem que eu customizei bastante, mas eu vou mostrar para vocês como se faz também para ter uma dessas. E em gameplay tem aqui também um código que fica passando o Rotate Contribs aqui, na verdade, ó, ele é um overlayzinho. Ele fica passando o nome das pessoas que ajudaram o canal, que se tornaram subs, que mandaram bits, esse tipo de coisa. E está aparecendo tudo escuro aqui, porque geralmente eu capturo o game, né? Você pode ver que eu coloquei em vermelho aqui para dar um destaque, inclusive. E aqui eu venho e seleciono qual é a janela que eu quero capturar. Eu tinha mostrado para vocês antes que uma das formas era capturar a tela, desse jeito aqui. Estou fazendo um Inception agora, beleza? Mas outra forma é você vir aqui em adicionar e capturar uma janela em específica. Então você pode capturar só a janela do jogo, só a janela do editor de texto, só a janela do editor de imagens ou do que quer que seja que você queira capturar. Quando você não quer mostrar todo o seu desktop, quer mostrar somente uma janela, é exatamente assim que você pode fazer. E aqui eu tenho uma imagem de background, ó, se eu quisesse não deixar o fundo completamente preto, até uma coisa legal eu vou colocar, porque, sei lá, se eu estou fazendo uma transição, se eu fechei o jogo, se o jogo fechou ou qualquer coisa do tipo, eu consigo mostrar um fundo que não seja um fundo preto. Então você vê que tem uma coesão visual, inclusive, entre essas duas coisas. Agora, repara aqui que eu tenho um overlay de notificações, beleza? Ele dá notificações aqui no centro da tela, vou mostrar como isso funciona já já. E tem 3 aqui que eu deixei em azul: Webcam Overlay e Rotate Contribs, que são coisas que ficam ao redor da minha câmera. Eu vou até tirar o modo estúdio para ficar maior aqui. Beleza? Ó. Você pode ver que eu preciso até dar uma ajustada na minha câmera aqui, para que ela fique dentro do meu overlay da webcam. O overlay da webcam é esse tipo de coisa que está ao redor dela. Isso aqui nada mais é do que uma arte que eu fiz no GIMP, certo? Então eu coloquei uma arte, é uma imagem, você pode ver aqui, ó, é uma imagem que está nesse endereço, facecam.png, essa é a imagem aqui, e aí ela faz a composição com o restante das coisas. Por que eu deixei esses 3 em azul? Porque pode ser que eu queira mover minha facecam para algum lugar, em algum momento, dependendo do jogo, tem que colocar num lugar diferente, ou dependendo do que eu quero mostrar, é melhor colocar num lugar diferente e tal. Então eu vou segurar o Ctrl apertado, selecionar os 3 aqui, e dessa forma eu consigo mover tudo junto, sabe, o overlay, a facecam e também a parte ali de baixo, onde aparece o nome dos contribuidores e tal. Posso posicionar onde eu quiser aqui dentro da minha cena, beleza? Se eu não fizer isso, eu vou acabar movendo ele separadamente e depois dá um certo trabalho para alinhar novamente, especialmente no live, você não quer perder tempo com esse tipo de coisa. Você pode fechar todos os cadeadinhos aqui para que seja impossível de movimentar e você tirar eles do lugar sem querer também, é uma opção. E repare que eu tenho também o meu microfone e também o meu fone de ouvido nessas duas seções. Essa aqui é a minha regulagem de áudio padrão, você pode ver que segue mais ou menos aquela lógica que eu tinha comentado com vocês, de não chegar lá no vermelho. Há quem diga que chegar no amarelo também não é muito legal, mas eu acho até que quebra um galho bacana. Deixa eu voltar para o modo estúdio aqui. E você deve ter reparado que quando eu troquei de um para o outro, apareceu uma animaçãozinha. O que é essa animaçãozinha? Observe a parte central aqui, onde a gente tem as transições. Nessa parte aqui de transições, a gente tem esmaecer por padrão. Se você clicar aqui no esmaecer, você vai ver que tem outras opções. Uma dessas opções é Stinger. Uma vez que você selecione ela, ela vai ser selecionada aqui também, e você pode clicar aqui nas propriedades da transição. Vamos aqui em propriedades, e aqui você pode adicionar, olha só que interessante, um vídeo que tem um fundo transparente, que tem um canal alfa, ou seja, eu posso fazer isso agora. É uma transição que vai mudar de uma cena para outra. É bem legal e dá um efeito bem bacana. Agora a gente está chegando na parte onde as coisas ficam mais coloridas, onde a gente vai ter animações e coisas do tipo. Deixa eu mostrar para vocês algumas opções. Dentro da Twitch existe uma seção chamada Ferramentas de Transmissão que te dá muitas ideias interessantes. Aqui alguns softwares que você pode utilizar para fazer live, o OBS está exatamente aqui. O OBS do Streamlabs e o OBS Live são modificações
do OBS normal, que é o software de código aberto, né? E exatamente para integrar certas coisas que a gente vai usar agora. Você não precisa utilizar nenhum deles, se você não quiser, você pode usar os recursos deles dentro do Open Broadcast Software. E existe aqui embaixo as ferramentas de transmissão, Streamlabs, Streamlabs, Luxy e Opera Event. Dentro da Twitch tem todos esses guias, que é uma coisa que no YouTube a gente não tem muito bem. Eu já testei esses três, certo? Dei uma olhadinha no Opera, mas o que eu mais gostei foi o Stream Elements. Você pode utilizar o que você preferir, é claro. Mas vamos aqui no Stream Elements, então eu vou te mostrar a minha conta dentro dele. Quando a gente entra aqui, você tem a opção, deixa eu fazer logout, você tem a opção de se logar com o seu YouTube ou com a sua Twitch. Se você quiser fazer integrações com o YouTube, você vai no YouTube, com a Twitch. Se você quiser fazer no Facebook, obviamente, tem aqui também. Mas você tem algumas limitações dependendo da plataforma. O próprio Facebook não tem tanta coisa, o YouTube tem um pouquinho mais de coisa e a Twitch tem muita coisa. No caso, eu vou entrar aqui na Twitch para dar um exemplo, beleza? Porque daí eu tenho mais opções para mostrar para você. A gente conecta com a Twitch. No caso aqui, você vai fazer a sua autenticação aí com a sua conta da Twitch e tudo mais. E existe uma seção aqui chamada Themes Gallery. Quando a gente clica aqui, você vai ter um monte de templates para sua live. Vou pegar algum exemplo meio aleatório aqui. Vamos ver algum que seja legal. Esse aqui meio antigão, ó, meio oitentista. Repara que muitos deles têm a palavra static ou animated. Ou seja, é o mesmo template, só que com imagens estáticas ou animadas. Se você quer um pouquinho de floreio, você vai nos animados. A gente vai clicar aqui e você tem um preview. Beleza? Olha só que legal aqui. Essa aqui é a notificação de alguém que doou alguma coisa. Aqui fica o YouTube, Twitter e tal que você pode colocar. Esse aqui seria o Just Chatting, né? O Talking Sim, por exemplo. Aqui a gente tem um Starting Soon, aqui é o chat da galera. Aqui a gente tem também um Be Right Back, ou seja, quando no momento que você deu uma pausa. E você também tem o final da stream desse jeito, com aquela, ou com o chão lá se movendo, enfim. É bem legal. Quando você tem uma coisa animada, geralmente fica um pouquinho mais pesado para processar. Mas o lado interessante é que você, tanto na versão estática quanto na versão animada, você está usando um serviço externo. Então não é o seu PC que precisa processar esse tipo de coisa. Se você colocar vídeos localmente, porque sim, você pode fazer isso também, não sei se você reparou, mas aqui você pode também adicionar fonte de mídia. Você pode adicionar um vídeo qualquer. Só que quando você faz o upload constante de vídeo, você precisa de uma taxa de upload muito melhor. Eu tentei fazer isso com uma animaçãozinha ao redor da minha facecam uma vez e pesou de uma forma extraordinária na hora de fazer live, beleza? Então eu preferi já fazer o upload por Stream Elements e usar a partir de lá, que é mais vantagem. Digamos que eu queira esse cara aqui, beleza? Eu vou dar aqui um Create. E nesse aqui eu vou colocar um nome, vai ser o meu novo overlay de teste. Vou criar aqui esse overlay. E aqui, repara, eu vou ter alguns códigos, algumas URLs, na verdade, que vão permitir que eu adicione aquelas cenas. Mas eu posso fechar aqui, eu não preciso vir para cá, eu venho aqui em My Overlays depois, que foram os que eu selecionei, e você vai ver esse de agora. Beleza? Eu vou pegar, sei lá, esse aqui, por exemplo. Clica em Go to Overlay Editor, e aqui a gente vai customizar ele, então. Você vai gastar um tempo aqui, eu não vou te mentir. Sabe? Você vai gastar um tempo ajustando as coisas, traduzindo talvez, modificando imagens e tal, que algumas coisas são imagens, tipo esse Follow for Stream Updates é uma imagem, não tem muito o que fazer. Então você vai ter que substituir a imagem se você quiser. Mas aqui você pode modificar, tem o ícone do Twitter, você pode colocar aqui, o meu Twitter é @blog_jonino, por exemplo. Aí vai aparecer desse jeito. Vai dar uma esticada aqui. Enfim, você vai customizar. Aqui é /Jonino. E a gente dá uma esticada de novo. E assim por diante. Você vai customizando. Tranquilo? Uma vez que você tenha ajustado as coisas, é só salvar. Acho que dá para fazer um vídeo só de Stream Elements, se vocês quiserem. É bem vastas as opções que se tem aqui. E quando você clica aqui em Launch, ele vai te mostrar aqui a URL completa. Aonde é que você vai colocar isso aqui? Você pode dar um Open New Tab aqui para ver como é que fica o preview dele. Ó. Como é que ficaria, só não tem a sua câmera ainda aqui, né? E o legal é que aqui dentro dos Stream Elements, você pode simular alguma coisa para ver qual que é a animação. Por exemplo, eu vou simular um sub event, por exemplo. Aí o que acontece? É isso que acontece quando alguém dá sub. A gente pode também configurar aqui um follow event, alguém seguir o canal.
Nesse caso, essa animação é muito legal, sem dúvida nenhuma, beleza? Mas, enfim, como é que eu utilizo essa animação dentro da minha live? Existe algo aqui dentro do OBS que é o Browser Plugin, beleza? O Browser Plugin está aqui disponível. Existe também uma versão para Linux dele, certo? Que é esse aqui, que é o Linux Browser, na verdade, se chama, que é esse exatamente dentro do repositório Bazookas. Você vem aqui embaixo em Releases Page, nesse caso, você vai baixar aqui, no caso do Linux Browser, no caso do Windows, você vai baixar daqui, tem para macOS também e tal. Você vai extrair para dentro da pasta de plugins do OBS. No meu caso, eu estou utilizando o Linux, ele é um Flatpak, vai estar dentro da minha home, é uma pasta oculta chamada var app. E aí tem aqui a pastinha do OBS, eu tenho aqui config, e dentro eu vou ter o OBS Studio, dentro dele a pasta de plugins, onde eu vou colocar o Linux Browser, certo? E aí eu vou ter essa opção aqui, quando eu for querer utilizar alguma coisa do tipo, Linux Browser. Inclusive, essa overlay notificações aqui é exatamente isso, propriedades, e aí eu tenho um overlay lá dos Stream Elements. É exatamente aqui que a gente vai utilizar essa ferramenta aqui. Então, vou clicar aqui em Launch, vou pegar essa URL aqui, foi copiada para o clipboard, então beleza. Eu vou tirar aqui o meu overlay de chat e vou adicionar um novo Linux Browser, beleza? Novo e teste. E nesse aqui eu vou colocar então o link que a gente acabou de copiar de lá. Beleza? A gente apaga aqui. Aqui você coloca a resolução dele, né? Então a resolução da tela, 1920 por 1080. Beleza? Quantidade de FPS. Aqui você tem algumas outras opções, se você quer colocar zoom, se você quer usar vertical scrolling. Eu acho que isso aqui não é tão interessante, mas... né? Vai de você ajustar. Você também pode customizar o CSS, entre outras coisas, mas uma das coisas que eu recomendo é que você marque a opção Stop Browser While Hidden. Isso faz com que esse cara não continue rodando quando você ocultar ele aqui, ó. Beleza? Então eu vou colocar isso aqui abaixo da minha facecam. Você pode ver que a minha facecam está meio quadrada. Geralmente eu utilizo desse jeito para fazer live na Twitch. Mas isso é porque eu reduzi através de um filtro aqui que se chama recortar e preencher. Eu fiz alguns ajustes e se eu desmarcar aqui ela vai esticar novamente e ficar Full HD, olha só. Então eu posso reduzir agora e me colocar aqui dentro. Na verdade eu posso colocar ela atrás porque o fundo ali é transparente, ó. Então eu consigo me cobrir bem certinho. Certinho. Olha aí, agora eu estou com uma live toda animada e cheia das coisas. Eu posso puxar aqui de novo o nosso Stream Elements. Você vai ver aqui que eu vou simular uma ação qualquer, vamos ver um elemento, uma simulação de host, por exemplo. Repare o que aconteceu aqui na minha animação. Claro, você pode dizer, isso aqui não é tão legal, sei lá, mas enfim, cabe a você configurar inclusive o posicionamento desse host, beleza? Então é assim que funciona e é assim que você personaliza a sua live. No caso, dentro dessas configurações aqui do Stream Elements, deixa eu abrir ele novamente. Aqui em cima tem esse botãozinho para fazer a imagem encaixar. Bem aqui em Layers, você vai encontrar provavelmente aqui uma das opções de notificações, os alertas de notificação. Vamos encontrar isso aqui. A primeira de todas, aqui o Alert Box. E dentro do Alert Box você vai ter alerta de seguidor, alerta de subscriber, alerta de doação, etc. No caso do YouTube é alerta de superchat, alerta de seguidor, esse tipo de coisa, alerta de membro, etc. Então a gente vem aqui na engrenagem e você pode customizar a imagem ou a animação que vai aparecer quando alguém, nesse caso aqui, der follow no canal. Também pode colocar uma música específica ou tirar a música. Existem também mensagens que você pode fazer com que ele escreva na tela. Tipo, em vez de is now following, você pode colocar agora está seguindo o canal, seja bem-vindo, alguma coisa do tipo. Pode customizar esse CSS também. Você também tem as configurações de fontes, nesse caso não tem variações. Você também tem a opção de TTS Settings, que é para fazer um sintetizador de voz ler a mensagem que a pessoa escreveu no superchat ou alguma coisa assim. E você tem outras opções de animação que variam um pouco de acordo com o tipo de template que você está usando aqui. Uma outra dica que eu tenho aqui é que você pode reaproveitar cenas para não ter que criar tantas, de repente, se você quiser. No meu caso, eu coloquei embaixo da minha webcam aqui, se eu ocultar ela, o Be Right Back. Deveria estar em branco, na verdade, para ficar mais claro, mas
é um pequeno detalhe ali para ajustar. E aí você tem que lembrar de transicionar para o lado direito, porque isso aqui é o que as pessoas vão estar vendo. E aí você pode ativá-la novamente quando você voltar e aí transicionar de volta. Beleza? Bom, eu vou finalizar esse vídeo aqui com 2 Jonathan na tela, porque um já estava sendo pouco. Obrigado a você que assistiu mais de 1 hora de vídeo aqui de conteúdo, pelo menos a minha gravação passou de 1 hora. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado todas as dúvidas possíveis de alguém que está tentando fazer live stream. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo ou aparece nas minhas lives lá no Twitch ou no Linux Friday Show toda sexta-feira aqui no YouTube. Provavelmente já está rolando uma live lá no Twitch no momento que você vê esse vídeo aqui. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Falou! E aí, minha gente maravilhosa, tudo beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Eu sou o Anfer e hoje eu vou ensinar vocês a utilizar um celular Android como webcam no OBS Studio. Se você tem um iPhone, não se preocupe, eu vou fazer um vídeo futuro ensinando você a fazer isso no iPhone também. Se já estiver pronto, o link vai ficar aí na descrição. Mas como eu estava falando, os celulares de hoje em dia têm câmeras impressionantes, então é uma ótima ideia utilizá-los como webcam. E eu vou ensinar você a fazer isso no seu celular Android. Para você utilizar o seu celular Android como webcam, você vai precisar de um programa chamado IP Webcam. Esse programinha vai transferir a imagem da câmera do seu celular para o seu computador através da sua rede local. Claro, pode ser uma rede sem fio. Se você já testou algum método desse tipo, você sabe que esse método pode dar lag, mas não se preocupe porque eu estou aqui para resolver isso daqui também. Aqui na minha mão tem um negócio especial que vai resolver todos os nossos problemas e você vai conseguir utilizar a câmera do seu celular sem lag, eu prometo pra você, tá? E eu vou revelar agora o que é esse item mágico, e ele é... Rufem os tambores! Um cabo USB. É isso mesmo, com um cabo USB a gente vai conseguir fazer transmissão da imagem da câmera do nosso celular pro nosso computador sem nenhum lag. Então o que você precisa é um celular Android e um cabo USB. Bora lá! Depois da vinheta. Então beleza, galera, a primeira coisa que você vai precisar fazer é baixar o IP Webcam no seu celular. No seu computador você não vai precisar instalar nada, mas no celular você vai precisar desse aplicativo. Então corre aí para sua Play Store, abre a Play Store e busca aí IP Webcam. É esse carinha que vai aparecer aí com esse ícone redondinho aí, que parece uma câmera, é só instalar esse cara. Assim que você abrir então o IP Webcam, você vai se deparar aí com esse painel preto que tem uma porrada de opção. Uma coisa que a gente vai querer fazer com certeza é configurar aqui as preferências de vídeo. Então eu vou clicar em Video Preferences aqui. Logo que a gente entrar nessa tela, vai ter aqui a opção de Video Resolution. Galera, o seu celular ele pode gravar em qualquer resolução, em 4K, em Full HD, em qualquer uma. Lembre-se que a gente está transferindo a imagem da câmera do celular para o computador e no primeiro momento a gente vai fazer isso via Wi-Fi. Então não é bom a gente transmitir uma quantidade de dados muito grande. Mesmo depois com o cabo, não vai ser muito legal se você colocar em uma qualidade estupenda. Então eu recomendo você colocar aí na resolução, pelo menos de primeira vez para você testar, 1280 por 720, que é uma boa qualidade, é o 720p que tem no YouTube. Então coloca 1280 por 720 no Video Resolution. Descendo mais um pouco, você vai ver a opção aí Quality, de qualidade. Você pode configurar a qualidade que você quer exibir da sua câmera, embora não seja realmente necessário configurar isso agora, porque dá para fazer isso na interface que vai nos aparecer quando a câmera estiver no nosso computador. A gente já vai chegar lá. Tem outras opções aí, como modo de foco, FPS, você fica à vontade para configurar da maneira que você preferir. Voltei agora para o menu inicial e estou descendo aqui. De repente, você pode querer configurar aqui o Audio Mode. Então aqui em Audio Mode eu posso escolher também se eu quero enviar o áudio junto com a imagem da minha câmera. Então se você quiser também gravar a sua voz, você pode deixar aí habilitado em Audio Mode. Eu acabei pulando aqui, mas aqui para cima tem o Connection Settings. De repente uma coisa que você quer fazer é colocar um login e password, tá? Eu recomendo que você use esse método apenas na rede local da sua casa, você não fica usando isso em locais públicos, mas se de repente você tem um irmão xereta ou alguém que fica enchendo o seu saco e vai querer espionar a sua câmera, você pode colocar login e senha aqui nessa opção aqui do Connection Settings, tá? Você clica aí e coloca aí o login e password, tá? Mesmo que
que ele tenha o endereço de onde vai ficar mostrando sua câmera, ele não vai conseguir acessar, a menos que ele tenha o login e a senha. Então, por fim, depois dessa breve configuração aqui no IP webcam, a gente pode vir para a última opção, tá? Toma cuidado para não clicar aqui no anúncio, tá? Não tem problema clicar, mas a opção está bem pertinho do final e é a opção Start Server. Assim que a gente clicar aí no Start Server, a nossa câmera já vai aparecer e aí vai ter aqui embaixo um endereço de IP. Esse endereço de IP é o endereço onde a gente pode acessar a nossa câmera no nosso computador. Então abre aí o navegador, pode ser o Chrome mesmo, e digita esse cara aí. No meu pode estar diferente do seu, mas digita aí então o número que está aparecendo aí. No meu é 192.168.1.101. E aí vem a porta que tem que colocar os 2 pontos, então 2 pontos 8080. Tá? Quando eu faço isso, eu caio nessa interface aí. E aqui já está mostrando a câmera do celular. Tem algumas opções, tá, que você pode escolher, se você quer a câmera da frente ou a câmera de trás. Você pode escolher a qualidade aí, então faça uns testes de qualidade. Se tiver muito lagado, diminui. Se tiver a qualidade da imagem muito ruim, aumenta a qualidade. E vai fazendo uns testes aí, beleza? Você pode perceber imediatamente que isso está meio lagado, tá? É de se esperar. Porque, como eu disse, a imagem está sendo transferida do seu celular para o seu computador através da sua rede local. E isso não é para ter uma performance muito boa mesmo, tá? A gente vai resolver isso daí com o nosso item secreto daqui a pouquinho. Uma vez que você já ativou então o servidor do IP webcam e você já está conseguindo ver o seu celular aí no seu computador, adicionar no OBS é moleza, é fácil. Faz o seguinte, abre aí o OBS, vai aí no painel de fontes, clica com direito e vai em adicionar. Eu vou clicar aqui com direito, vou vir em adicionar e vou vir aqui em navegador, tá? Vou adicionar uma fonte de navegador. Aqui eu vou escolher um nome para essa fonte. Como eu estou gravando com o meu celular e meu celular é um Samsung S8, eu vou colocar aqui Samsung S8 webcam, tá? Você pode colocar o nome do seu celular, por exemplo. Vou dar um OK. Aqui em URL eu vou colocar a URL que o aplicativo nos informou, a mesma que estava lá no browser, beleza? A única coisa é que aqui depois da barra eu vou escrever vídeo, para a gente colocar aqui somente a nossa câmera e não toda aquela interface que o IP webcam nos dá, beleza? Aqui em largura e altura eu vou colocar o mesmo que eu configurei lá no IP webcam. Lembra que eu falei para a gente colocar lá 720p? Aqui que a gente vai colocar a resolução que a gente escolheu lá. Em CSS personalizado eu posso apagar e eu vou dar um OK agora. E agora sim já está aparecendo aqui a nossa câmera do celular. Só que você pode perceber que está meio lagado. Não está muito legal. Ó. Tá, então a gente já conseguiu colocar a câmera do nosso celular no OBS. Só está faltando aquilo que eu prometi para você. Utilizar a nossa arma secreta para acabar com lag. Então bora lá, bora fazer isso. Então faz o seguinte, o primeiro passo então é conectar o seu celular ao computador via cabo USB. Então pode fazer essa conexão aí. Abre a central de compartilhamento e deixa ela aberta aí, beleza? Então esse é o segundo passo, abrir a central de compartilhamento do Windows. Agora eu vou vir aqui no meu celular, eu vou entrar em configurações e eu vou pesquisar aí a parte de roteador e ancoragem USB. Galera, o meu celular pode ser completamente diferente do seu, aqui é um Samsung S8, tá? Mas se o seu celular for Android, ele vai ter essa opção, nossa, com 99,9% de chance, beleza? Então talvez ele não esteja no mesmo lugar, mas procura aí roteador ou ancoragem ou USB, que você vai encontrar essa opção aí na pesquisa, beleza? No meu, assim que eu abro o menu, ele está aqui em conexões e tem uma opção aqui chamada roteador Wi-Fi e ancoragem, é nela que eu vou entrar. Então depois que você já conectou o celular ao computador, essa opção aqui, ancoragem via USB, ela vai ficar disponível. E aí você vai poder habilitar, então faz isso, habilita aí. Vamos ao terceiro passo então. Eu falei para você deixar a sua central de rede de compartilhamento aberta, porque assim que você ligar essa opção de ancoragem, vai aparecer aqui uma nova conexão, tá? Então eu vou clicar aqui nesse Ethernet, no meu caso Ethernet 2 aqui, beleza? Para abrir aqui o status dessa conexão. Eu vou clicar aqui em detalhes e eu vou precisar anotar esse número que é aqui o gateway padrão IPv4, tá? Então
eu vou pegar aqui esse número e vou guardar comigo. Mas Fer, para que você vai precisar desse número? É muito simples, meu querido. Quando a gente está no IP webcam e aparece aquele número lá, 192.168.1. tal, esse número, esse IP, ele está relacionado com a nossa rede sem fio. Para a gente conseguir utilizar a conexão que a gente acabou de fazer via ancoragem USB, a gente precisa aí desse gateway padrão IPv4. E é só a gente trocar o número que o aplicativo está informando por esse gateway padrão. Então olha só, aqui no browser, no meu, eu vou trocar 192.168.1.109 por esse 192.168.42.129. E quando eu fizer isso, eu vou abrir a minha câmera aí do mesmo jeito, tá? Lembrando que o IP webcam já tem que estar configurado, o server tem que estar startado do mesmo jeito. E a única coisa que a gente vai trocar aquele IP, que é o IP da rede local, pelo IP dessa conexão que a gente acabou de fazer. E aí o nosso celular vai estar conectado no nosso computador através do cabo e a gente não vai ter lag, a gente vai obter, quase derrubei o celular, a gente vai obter uma qualidade bem melhor, bem melhor mesmo. Sem o menor lag, você vai ver que vai ser brutal a diferença. Agora sim, agora tá show de bola. E agora só faltou então a gente voltar no OBS e também trocar aquele endereço de IP por esse IP novo que é o do gateway, beleza? Agora sim, agora tá muito bom. Agora tá muito bom. Agora não tem lag. Os caminhos bons. A cada 1.07 segundos, um novo usuário acessa o wix.com e começa a criar o seu site profissional. São 80 mil novas... Então é isso, você acabou de transformar o seu celular numa webcam. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mete o dedão aí no like aí pra me dar uma força. Se você tiver interesse em dicas de edição de vídeo, dicas do OBS, como gravar sua tela, como gravar a tela do celular e como fazer vídeos melhores, com áudio legal, dicas de edição e conteúdo desse tipo, se inscreve no meu canal e liga o sininho, porque sem ligar o sininho não acontece nada. Ligando o sininho já é bugado, sem ligar o sininho não serve pra nada. Então liga o sininho para você receber o conteúdo que você merece, o conteúdo que você quer, beleza? Então eu sou o Fer, galera, até o próximo vídeo na semana que vem e falou! Se você quiser ser avisado de novos vídeos, tirar dúvidas ou participar de grupos de discussão, ou se simplesmente você quer falar comigo, me adiciona aí no WhatsApp, o número está aí na tela. Se quiser me conhecer melhor ou me contratar, acesse aí meu site www.anfer.com.br. Mano, tá calor demais, rapaz, que esse calor desse Jundiaí, que calor! Se você quer fazer um webinar ou uma transmissão ao vivo profissional e não sabe como, está tendo dificuldades, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como colocar uma live de pé e o melhor, de graça. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Castilho, eu sou coordenador de visual aqui no Universidade de Paz. Eu vou estar mostrando para vocês hoje como fazer uma transmissão ao vivo e deixá-la com um aspecto bem profissional. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo. Entrando para conversar com vocês a respeito dessa decisão do Alexandre de Moraes, decisão monocrática, de não fazer a nomeação do delegado Ramagem. Alguns pontos para a gente analisar. Primeiro, eu venho aqui me posicionar porque foi utilizado o vazamento do meu print, no print da minha conversa com... Nunca é cedo para abrir um negócio. Ou tarde. Parece arriscado? Ah, não para você. Quantas vezes você já ouviu que era loucura? Muitas. Quantas vezes você desistiu? Nenhuma. Empreender não é dar ouvidos para o que as pessoas dizem, mas ouvir o que você tem a dizer para as pessoas.
E nesse momento tão desafiador, o Bradesco também tem uma coisa para dizer a você, empreendedor brasileiro. Aguente firme. Vamos seguir ao seu lado, nos reinventando a cada dia, para oferecer soluções que ajudem a suavizar o caminho do seu negócio. Pode demorar um pouquinho, pode ser difícil, mas vai passar. Reinvente o futuro. Bradesco. Eu tô aproveitando essa quarentena pra fazer tudo aquilo que antes eu dizia que não tinha tempo pra fazer. E vocês, o que estão fazendo? Eu tô aproveitando pra ler muitos livros e pra botar algumas metas de cuidar das plantas. O ministro Moro, em que eu falo para ele aceitar o ramagem, mas não utilizaram o print anterior que eu mostrei para toda a imprensa, né, todo mundo já viu, que antes de falar do ramagem, eu pergunto se o nome do qual eu teria interesse seria o Fernando Corbucci, coisa assim. E aí não me responde, eu falo, então o senhor tem interesse por outro nome? Quem que o senhor quer? Outro? E aí ele não responde, fala para eu conversar lá. Eu falo então com o Aleixo me confirma que vai pedir demissão, que não tem problema de ser pedido, né? Fala com o presidente também, hoje eu fiquei sabendo que ele também falou com o presidente. E o Moro então percebe que o Valeixo vai sair de qualquer jeito. Na coletiva de imprensa, segundo ponto, né? E aí eles utilizam esse print como se eu tivesse dizendo que tivesse que ser o ramagem. Não, em momento nenhum eu disse que tinha que ser o ramagem. Gente, eu só fiquei perguntando pra ele quem que poderia ser, quem que ele gostaria que fosse, né? Até pra poder ajudar, porque toda a intenção nisso daí era ele não sair, né? Era ele ficar no ministério e evitar todo esse desgaste da saída dele durante uma crise de pandemia onde milhares de pessoas estão morrendo, né? Mas enfim, ele preferiu cuidar da biografia dele, né? Enquanto o presidente está tentando cuidar do Brasil. Na coletiva de imprensa, o ministro Moro fala que o Ramagem é um delegado, assim, ele fala um bom delegado, um delegado respeitado, enfim, ele utiliza termos positivos em relação ao delegado. E ele fala que mais não é o ponto, não é o caso de ser o Ramagem. Não é que ele fosse contra o Ramagem, é que ele queria que fosse o Valeixo. E que se então não é o Valeixo, e que se ele não pode escolher, apesar de que nós demos a opção dele escolher, nós assim, tipo, nós governo, eu tô falando, né? Porque eu não sou ninguém pra ficar, eu tava tentando só remediar uma coisa pela proximidade que eu achava que eu tinha com ele. Mas o próprio presidente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lista tríplice. Aí a gente coloca um nome meu, 2 nomes seu, a gente faz um sorteio. O presidente propôs e nem assim ele aceitou. Quer dizer, tinha que ser o Valeixo, pronto, acabou. Sendo que o próprio Valeixo pediu demissão. E estava falando para os 27 superintendentes que iria sair. Então, esse é o segundo ponto. Então, ele fala que o Ramagem é qualificado para a função. Quarto ponto. A Federação Nacional dos Policiais Federais tem no Ramagem um delegado de alta conta. E olha que existe uma rixa entre agentes, escrivães, papiloscopistas, etc. E os delegados. Né? A gente sabe que existe aí uma rixazinha, um rachazinho. Assim, em alguns assuntos, a autonomia da Polícia Federal, os delegados querem, os agentes não querem, enfim. Então sempre tem uma coisa ou outra que os delegados se divergem dos policiais, de uma forma geral. Que é 80% da tropa. E 80% da tropa já conta da diferença de que respeita. Não vou fazer. Mas a imagem é uma opção muito boa, é uma opção de qualidade para a Polícia Federal e a tropa estava elogiando a tropa. Né? Quinto ponto, a imprensa e o ex-ministro do STF. Nós temos uma novidade e voltamos com vocês para divulgar o quanto antes. A próxima produção do Brasil Paralelo já está engatilhada e eu posso garantir,
ataque, assim, sabe? Chegou a comparar para poder embasar essa barragem, né? O fato de terem barrado o nome, a nomeação do delegado Ramagem, lembraram do caso de que barraram o nome para ministro da Casa Civil, o Lula, quando a Dilma disse que o Bessias estava mandando o documento para ele. Vocês lembram disso? Vocês lembram em que momento aquilo ali aconteceu? Que o Lula estava para ser preso e que porque estava para ser preso, a Dilma queria dar um foro privilegiado para ele, pro caso do Lula subir para o STF? Olha só com o que estão comparando. Estão comparando a nomeação do Lula para a Casa Civil e a nomeação do delegado Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal. O diretor-geral da BIM, para tirar ele da BIM e colocar na Polícia Federal. Vocês me desculpem. Aí eu abro a internet e vejo uma foto do Geraldo Alckmin com Dória, com Bruno Covas, com Alexandre de Moraes fazendo acelera. Os 4 com a mãozinha do acelera. Teve imparcialidade nessa decisão, Alexandre de Moraes? Você quer me convencer, vocês do STF querem convencer a população de que teve imparcialidade? Os senhores me desculpem, mas imparcialidade está passando longe do STF. Vocês querem criar uma crise política. Vocês estão querendo, a questão toda é poder. Enquanto isso, o Brasil está sangrando. A gente precisa de um policial, de um delegado de Polícia Federal urgente na direção da polícia para poder tentar entender o que está acontecendo. O dinheiro do governo federal está indo a rodo para os governos estaduais, para os municípios. Compras assim gigantescas estão sendo feitas. E o pessoal está preocupado com um excelente nome sendo nomeado pro... Não consigo entender. Aí começam a falar, assim, aventar a questão do impeachment. Começaram a aventar também o possível afastamento do presidente de acordo com as investigações em curso no STF. Querem encurralar o presidente. Enquanto isso, a imprensa coloca uma frase do presidente solta numa matéria, falando sobre as mortes, uma frase solta. Coloquei para vocês aí o vídeo de 35 segundos de ontem, mas a imprensa coloca a frase solta, como se dissesse que o presidente Bolsonaro não está nem aí com as mortes. Olha, tá difícil. Aí querem que a gente mantenha o controle, querem que a gente mantenha a serenidade, querem que a gente se preocupe só com a Covid. Aí vem o governador Dória e diz que não quer que haja briga política. Mas tudo que a gente quer é parar de brigar. Tudo que a gente quer é cuidar dos enfermos. Tudo que a gente quer é voltar a produzir. Hoje falei na frente de uma entrevista, tentei falar ali na frente do Alvorada. Um repórter começou a berrar, que não era para eu falar. O presidente precisou gritar com o jornalista para ele deixar eu falar. Não vai respeitar parlamentar, não? Vou colocar depois esse trechinho para vocês. Do presidente tendo que intervir para que o jornalista... A gente ainda não pode abraçar quem a gente ama. Mas todos nós podemos abraçar uma causa. O Banco BV já doou 30 milhões de reais. O jornalista deixasse eu falar, porque ele não queria ouvir uma parlamentar. Queria ouvir o presidente, queria fazer perguntas para o presidente.
agora também? Botaram pra quem jantar de novo. Botaram. Não entendi. Mas quer jantar de novo. Jantar? Ah. Mas ele de repente está acordando mais cedo, hein? De repente está acordando mais cedo, hein? Também essas bobagens estavam faltando tudo, né? Marcos, ele comeu até agora. Como é que ele já está querendo jantar? É miolo. Nessa idade aí, o metabolismo, ó. Otávio, se seu time ligar, você me dá o telefone, hein? Cadê? É a fase do crescimento. Principalmente o homem. Porque poder animal não stress. Não é pisar, é pra pisar. Mãe, Oi, o que você está fazendo? tô comendo, eu não comi ainda. Mas você vai comer miojo. Eu vou fazer. Você já imaginou? A gente tinha um candelão desse em casa. Se faltar as coisas.
Esse cara é isso, gente. Vê se eu comprei. Não, você comprou um integral. Legal. Mentira. Meu Deus. Sabe o bom som do papai? Mosquito! Mosquito? E por que você deixa essa porta aberta? Se deixa essa porta aberta, o mosquito entra. Aí eu já vou sair, vou. Pai, espera! Não vou sair não. Dá uma mordidinha. Não comi nada! Você não comeu nada? Sua mãe deixou você sem comer? Deixou? Que mãe? Mas Não, que essa mãe não presta não, essa mãe, né? Fica deixando o filho dela sem comer. Daí um cara com essa gordura toda não está se alimentando. Também. Vamos fazer. Mamãe, socorro!
pessoal, Anderson despachante Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou presidente da DESDOC aqui do estado de Minas. E pessoal, rapidamente eu queria aqui tratar do assunto aqui dos nossos colegas lá do estado do Rio de Janeiro, os despachantes carioca, que me procuraram aqui devido a uma notícia que foi vinculada no jornal Plantão Rural do Rio de Janeiro, né, pessoal? A notícia é que Detran do Rio de Janeiro retoma as atividades fazendo o atendimento em delivery lá, atendendo a classe dos despachantes do estado do Rio de Janeiro. E após essa notícia ter sido vinculada, né, esse movimento dessa notícia aí, ele foi provocado pelo movimento Despachante Legal, é um movimento que existe no Rio de Janeiro, né? Volto a falar, pessoal, que é válido, né, a ação de qualquer movimento ou entidade representativa para poder ajudar, trazer a dignidade, né, trazer os benefícios aí para a categoria dos despachantes do estado do Rio de Janeiro. No entanto, eu recebi vários vídeos que vocês vão ver aqui após a edição dessa matéria, de que os despachantes falam que isso não é verdade, tá? Que a sede do estado do Rio de Janeiro, primeiro que ela nunca foi fechada e ela está aberta. Quem fala isso são os despachantes, colocaram a cara, colocaram a voz aí para vocês verem aí, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, pô, o cara tá lá no estado de Minas, querendo falar do assunto aqui do estado do Ceará, do Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros, pessoal. Mas através desse canal aqui eu venho recebendo vários relatos, notícias dos nossos colegas passando por dificuldades, né, em seus estados, em suas cidades, né, e contra também a um determinado grupo escolhido, né, o que leva a gente a pensar que determinados despachantes, em especial aqueles ligados à concessionária, vêm tendo vantagem sobre os outros. Então vamos abordar aqui, eu já falei sobre a questão do Ceará no vídeo anterior a esse, do despachante do estado do Ceará, né, que lá publicou uma circular beneficiando lá os despachantes externos, que são os de concessionária. Então vamos lá sobre a notícia aí que foi vinculada lá no Jornal do Rio de Janeiro, falando que as atividades dos despachantes do estado do Rio foi retomada de acordo com noticiado pelo movimento, né, pela entrevista do Luiz Maurício, um dos representantes, creio eu, né, do movimento Despachante Legal do Rio, aí, que vocês vão ver aí agora. Bom, pessoal, então eu vou ler aqui a notícia que saiu lá no jornal do estado do Rio de Janeiro. Detran retoma parte das atividades por delivery após pedido de Bruno Daiwari, que é deputado estadual aí no Rio de Janeiro. Essa notícia foi vinculada lá no jornal no dia 20/4 de 2020, às 13h51. Então vamos lá. Atividades como emplacamento de veículos novos e transferência de outros estados foram retomados pelo Detran através de despachantes por delivery, após solicitação do deputado estadual Bruno Daiwari, do PSC. De acordo com o movimento Despachante Legal, tá, aqui vincula que quem promoveu essa ação do deputado foi o movimento Despachante Legal. Aproximadamente 5.000 processos já foram movimentados na última semana, movimentando uma receita de 2,5 milhões de reais. O Detran chegou a paralisar totalmente suas atividades por causa da pandemia de coronavírus. No entanto, Bruno explicou que em tempos de combate à Covid-19, a retomada por delivery vai ajudar quem precisa do serviço, mas sem colocar servidores e o público em risco. E ainda frisa aqui uma mensagem aqui do deputado. Oficiei o presidente do Detran, Marcelo Braga Maia, pedindo que todas as atividades e órgãos sejam retomados através dos despachantes por delivery, que podem representar dezenas de usuários. Alguns serviços já voltaram com total segurança para os funcionários do Detran e para o público, reduzindo drasticamente o contato, disse Bruno. Ainda, pessoal, eu queria frisar aqui também uma mensagem aqui do movimento Despachante Legal.
Dentre os serviços que estão sendo realizados pelo Detran, está o emplacamento de veículos novo, transferência de propriedade especial para seguradoras, financeiras, concessionárias e lojas de compra e venda de automóveis usados, que foram retomados. Para o representante do movimento despachante legal, Luiz Maurício dos Santos, a ação beneficia os mais afetados pela crise. Bem, pessoal, eu queria também fazer aqui um grande registro, né, que como vocês viram, a matéria foi publicada no dia 27/4, por volta das 13 horas, né? E hoje eu fiz uma consulta aqui no site do Detran, né, na aba Notícias. Vocês estão vendo aí, ó, uma matéria que foi divulgada, né, no dia 27/4/2020, às 17h18, uma publicação do Detran, que o Detran, para evitar aglomerações, né, que só estamos atendendo apenas casos emergenciais, mediante agendamento. Ou seja, a notícia que foi vinculada e através da informação, salvo engano, do senhor Luiz Maurício, do despachante Movimento Legal, está se contrapondo com o próprio site do Detran, aonde ele informa que não está fazendo atendimento aos despachantes e somente casos emergenciais por meio de agendamento. E a partir de agora vocês vão ver aí os relatos dos despachantes, né, que chamam eles os que atuam aí no varejo para atender o cidadão, para que vocês possam fazer um contraponto entre a informação vinculada pelo representante do despachante do Movimento Legal e a realidade dos despachantes que não atuam na capital e grande Rio de Janeiro. Vejam aí para vocês tirarem suas conclusões. Amigos, bom dia. Eu sou Roberto, sou despachante da Baixada. Queria dizer o seguinte: o despachante de posto da região metropolitana não está sendo atendido com essa medida, entendeu? Estamos parados esse tempo todo. Essa medida só favoreceu despachante que faz serviço na sede, só primeira licença, ADAP, só quem trabalha com concessionária. Despachante de posto, nenhum está sendo atendido no momento pelo Detran. Bom dia a todos. Eu sou Lauci aqui da região dos Lagos, Araruama, e venho falar para vocês que a nossa situação aqui dos despachantes da região dos Lagos do interior está muito complicada e não corresponde ao que saiu na matéria. Nós não estamos sendo beneficiados, tá, no atendimento pela sede. Apenas algumas pessoas despachantes que atendem concessionária. Todo mundo aqui está passando necessidade, ninguém está tendo serviço, os postos estão fechados, tá? Então, 99% dos despachantes não estão sendo contemplados com atendimento. Algumas pessoas apenas, meia dúzia de pessoas privilegiadas. Então nós estamos passando um aperto na região dos Lagos, no interior do Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jorge Luiz Lúcio, sou despachante documentalista de Macaé, interior do Rio de Janeiro, completando hoje aí 40 dias sem conseguir trabalhar, perdendo serviços porque outros estados estão fazendo serviços. E já perdi 5 clientes levando serviço que deveria ter sido feito aqui em Macaé, no estado do Rio, levando para outro estado porque tem pressa em fazer o serviço e nosso estado não está atendendo o interior, somente funcionando a sede. E isso nos prejudica, porque o funcionamento na sede são para transferências especiais, não é o caso nosso que trabalhamos com o público varejo. Então isso aí está nos prejudicando, 40 dias hoje sem conseguir fazer um serviço, sem conseguir arrumar o sustento da família. Bom dia a todos, meu nome é Sérgio Lopes, sou despachante documentalista, trabalho no centro do Rio, onde fica localizado a sede do Detran. Vim aqui para esclarecer a respeito da publicação que foi feita dizendo que o Detran nessa pandemia está atendendo
a maioria dos despachantes com alguns serviços. Os serviços de primeira licença e serviços de transferência especial que são feitos para concessionários, isso nunca parou. Sempre foi feito, o Detran sempre destinou parte do atendimento para esse serviço, sendo que o meu trabalho é mais voltado à pessoa física, ao varejo, posto de vistoria. E eu não estou trabalhando já desde o dia 12 de março aproximado, que eu estou trabalhando em casa, tentando fazer algum tipo de negócio, mas sem acesso aos serviços dos quais eu trabalhava junto ao Detran. Só uma observação, eu no dia 17 de março eu tinha 14 licenciamentos anuais agendados na minha matrícula para o posto da Barra e não pude realizá-los, porque